Use fones de ouvido para obter a melhor experiência. E bons sonhos. Você percebe o silêncio antes mesmo de perceber a neve. É um silêncio diferente, macio, como se o mundo tivesse sido envolvido por um tecido espesso e gentil. Não há pressa em lugar nenhum. Os sons parecem mais distantes, mais respeitosos, como se até eles soubessem que esta noite pede calma. Quando você olha ao redor, a neve cai devagar, em flocos grandes e leves, descendo do céu escuro sem esforço algum. Cada floco parece escolher com cuidado onde pousar, cobrindo telhados, ruas e árvores, com uma camada branca que reflete a pouca luz disponível. Não há vento forte, apenas um ar frio e estável que toca o rosto sem incomodar. O chão, agora coberto, absorve os sons da pequena cidade. Passos, motores, qualquer ruído comum desaparece quase por completo. O que resta é apenas a sensação de espaço, de tranquilidade, de uma pausa coletiva que acontece uma vez por ano e transforma tudo. Você sente o frio entrando lentamente pelos pulmões, limpo e revigorante. Não é um frio agressivo, mas um frio que desperta conforto, como quando se ajusta melhor um cobertor antes de dormir. E ali, nesse silêncio branco, sua mente começa a desacelerar sem que você precise pedir. A noite de Natal faz isso sozinha. As luzes começam a chamar sua atenção aos poucos. Não são fortes nem ofuscantes. Elas piscam suavemente nas fachadas das casas, penduradas em varandas, cercas e janelas. Tons quentes de amarelo, vermelho e dourado contrastam com o branco da neve, criando uma sensação imediata de acolhimento. Cada casa parece contar sua própria história silenciosa através dessas luzes. Algumas piscam lentamente, outras permanecem constantes, como pequenos faróis guiando quem passa pela rua tranquila. Não há competição, apenas presença. A neve reflete esse brilho, fazendo tudo parecer levemente iluminado. Mesmo sem postes fortes ou claridade excessiva, a cidade pequena ganha um aspecto quase mágico, como se tivesse sido preparada especialmente para esta noite. Você caminha devagar, observando, sem destino definido. O simples ato de olhar já é suficiente. Não há necessidade de chegar a lugar algum. As luzes não pedem atenção. Elas apenas existem, acompanhando você suavemente enquanto a noite avança. Em algum ponto da cidade, quase imperceptível no início, você começa a ouvir os sinos da pequena igreja. Eles não tocam alto, soam distantes, espaçados, como se respeitassem o silêncio da neve. Cada badalada se espalha pelo ar frio, viajando lentamente entre as casas, os telhados e as árvores cobertas de branco. O som não interrompe, ele se mistura ao ambiente, criando um ritmo calmo que marca o tempo sem apressar ninguém. Você não precisa contar os toques, nem entender o horário. Os sinos não estão ali para informar.
mas para embalar. Eles lembram que é Natal, mas não exigem celebração ativa, apenas presença. Entre um som e outro, há longos intervalos de silêncio. Esses espaços vazios são tão importantes quanto o próprio sino, permitindo que a mente respire. E pouco a pouco, o som se torna parte da paisagem sonora da noite, tão natural quanto a neve caindo. Você começa a caminhar, e seus passos produzem um som suave, abafado, quase reconfortante. A neve cede sob os pés com um leve estalo macio, um som único que só existe nessa época do ano. Cada passo é lento, deliberado. Não há motivo para andar rápido. A rua está vazia, segura, como se tivesse sido reservada apenas para você nesta noite especial. O ritmo dos passos cria uma cadência natural, quase hipnótica. Um passo, depois outro, sempre no mesmo compasso tranquilo. Esse som se mistura com a respiração, que também fica mais lenta sem esforço algum. O frio toca o rosto, mas o corpo permanece confortável. Há algo profundamente aconchegante em caminhar na neve sabendo que, em algum momento, haverá um lugar quente esperando. E assim, passo após passo, você sente o corpo relaxar ainda mais, como se cada movimento ajudasse a soltar o dia inteiro. Enquanto você caminha, um cheiro familiar surge no ar. Lenha queimada. Vindo de alguma casa próxima, talvez várias. Um aroma quente que contrasta com o frio da noite e desperta uma sensação imediata de segurança. O cheiro parece se espalhar lentamente, misturando-se ao ar gelado, criando uma combinação perfeita de inverno e aconchego. Ele não é forte, nem enjoativo, apenas presente, como um lembrete silencioso de que há calor por perto. Você imagina lareiras acesas, madeira estalando suavemente, chamas baixas, iluminando salas tranquilas. Não precisa ver. O cheiro já constrói a cena inteira na mente. Esse aroma faz o corpo relaxar ainda mais, como se dissesse que tudo está em ordem, que não há perigo, que esta é uma noite para descansar. E enquanto a neve continua caindo, o cheiro de lenha permanece no ar, acompanhando você como uma promessa silenciosa de conforto. Enquanto você continua caminhando pela rua tranquila, as janelas das casas começam a chamar sua atenção. Muitas estão iluminadas por uma luz quente e suave, filtrada por cortinas grossas, geralmente claras, que balançam levemente com o calor de dentro. Não é uma luz que revela, mas uma luz que acolhe, que protege o que está lá dentro. Você não vê pessoas claramente, apenas sombras lentas se movendo, sugerindo presença, vida, conforto. Em algumas casas, a televisão parece ligada em volume baixo. Em outras, apenas o brilho estático de uma luminária ou de uma árvore de Natal decorada com cuidado. Essas janelas criam uma sensação profunda de pertencimento, mesmo que você não entre em nenhuma delas. Saber que há pessoas reunidas, conversas baixas, risadas contidas e calor espalhado, faz a noite parecer mais segura. As cortinas fechadas não excluem o mundo lá fora. Elas apenas delimitam o espaço do descanso, separando o frio da rua do aconchego interno. É uma fronteira suave, respeitosa. E ao observar essas janelas, você sente que não precisa estar em lugar algum específico. A simples presença nessa rua já é suficiente. Você se aproxima lentamente do pequeno centro da cidade. Não há trânsito nem agitação. Apenas algumas luzes decorativas penduradas entre os postes,
formando arcos suaves sobre a rua principal. Essas luzes não piscam rápido. Elas brilham de forma constante, criando um caminho luminoso que guia o olhar e acalma a mente. O tom é quente, quase dourado, contrastando com o azul profundo da noite e o branco da neve. Algumas vitrines exibem enfeites simples, guirlandas, laços vermelhos, pequenas figuras natalinas. Nada exagerado. Tudo parece feito para trazer conforto, não para impressionar. O chão coberto de neve reflete esse brilho de maneira suave, criando uma iluminação difusa que envolve tudo ao redor. A cidade parece menor, mais íntima, como se estivesse abraçando quem passa. Você caminha devagar por esse centro silencioso, sentindo que o tempo ali corre de outra forma, mais lenta, mais gentil. No centro da pequena praça, há uma árvore de Natal alta, decorada com cuidado. Ela não é imponente, mas é acolhedora. Luzes delicadas envolvem seus galhos, piscando em um ritmo lento, quase respirando. A neve repousa sobre os galhos, criando pequenos pontos brancos que refletem a luz. Cada detalhe parece cuidadosamente equilibrado entre simplicidade e encanto. Você para por um instante para observar. Não há ninguém ao redor. A praça pertence apenas a você e à árvore silenciosa, iluminada contra o céu escuro. O som da neve caindo quase desaparece aqui, como se o espaço estivesse protegido. O ar parece mais parado, mais calmo. Essa árvore não pede celebração ativa. Ela apenas existe, oferecendo sua presença tranquila para quem precisa de um momento de pausa. Um vento leve passa pela praça, tocando o rosto com suavidade. Não é um vento agressivo, nem insistente. É apenas o suficiente para lembrar que o inverno está ali, vivo, mas amigável. Ele faz a neve se mover levemente no ar, cria pequenos redemoinhos silenciosos no chão e balança delicadamente os galhos das árvores. O som é quase inexistente, mais sentido do que ouvido. Esse vento não traz desconforto. Pelo contrário, ele limpa os pensamentos, trazendo uma sensação de clareza tranquila, como se cada respiração ficasse mais profunda e mais lenta. O corpo se ajusta naturalmente, encolhendo-se um pouco dentro do casaco, encontrando uma posição confortável contra o frio. E então o vento passa, deixando no lugar um ar ainda mais calmo e estável. Você ouve ao longe o relógio da cidade marcar a hora. Não é alto, apenas algumas batidas espaçadas, ecoando suavemente entre os prédios baixos. Você não sente necessidade de saber o horário exato. O relógio não está ali para lembrar compromissos ou horários. Ele apenas confirma que o tempo segue, mesmo que de forma lenta. Cada toque se espalha pelo ar frio e desaparece, deixando longos intervalos de silêncio entre um som e outro. Esses espaços vazios são confortáveis, previsíveis. A cidade inteira parece ouvir junto, aceitando aquela marcação sem reação. Não há pressa nem expectativa. E após o último toque, o silêncio retorna, mais profundo do que antes, preparando tudo para o descanso que se aproxima. Enquanto você segue caminhando, percebe sons quase imperceptíveis vindo de dentro de algumas casas. Não são vozes altas, nem conversas claras. São risadas suaves, abafadas pelas paredes. Como ecos gentis de momentos compartilhados. Esses sons não chamam atenção.
Eles não pedem curiosidade. Apenas confirmam que há calor humano por perto, que pessoas estão reunidas, tranquilas, seguras em seus próprios espaços. As risadas surgem e desaparecem, misturando-se ao silêncio da rua coberta de neve. Não é possível identificar palavras, apenas o tom leve, confortável, que aquece mais do que qualquer cobertor. Você não sente vontade de se aproximar, nem de ouvir melhor. Saber que elas existem já é suficiente. Elas fazem parte da paisagem sonora da noite de Natal. E aos poucos, até esses sons vão ficando mais raros, como se as próprias casas estivessem se preparando para dormir. Em sua imaginação, surge a imagem de xícaras quentes sendo seguradas com cuidado. Bebidas simples, talvez chocolate quente ou chá, aquecendo as mãos e o peito. O vapor sobe devagar, em fios finos e quase invisíveis, desaparecendo no ar quente das salas iluminadas. Não há pressa em beber. Cada gole acontece com calma, respeitando o ritmo lento da noite. O som da xícara sendo apoiada sobre a mesa é suave, controlado. Um pequeno gesto que carrega conforto, como se o mundo tivesse sido reduzido a movimentos gentis. Você quase sente o calor se espalhando pelo corpo, mesmo estando do lado de fora. A mente completa a sensação sem esforço. Essas imagens internas ajudam o corpo a relaxar ainda mais, como se você também estivesse ali, protegido, aquecido. Em algum lugar da cidade, uma lareira está acesa. Você não a vê, mas sente sua presença. O cheiro leve de madeira queimada retorna ao ar, misturando-se ao frio da noite. Você imagina o som suave da lenha estalando, chamas baixas dançando lentamente, lançando sombras tranquilas nas paredes. O ritmo do fogo é constante, previsível, profundamente calmante. Essa lareira não aquece apenas um cômodo. Ela aquece a própria ideia de Natal, criando uma sensação de abrigo que se espalha pela cidade inteira. O fogo não exige atenção. Ele simplesmente existe, cumprindo seu papel silencioso de manter tudo aquecido. E essa imagem permanece com você, mesmo enquanto caminha, como uma fonte invisível de conforto. A neve continua caindo, mas agora de forma ainda mais lenta. Os flocos parecem maiores, mais espaçados, como se estivessem flutuando antes de tocar o chão. O som é quase inexistente. Apenas o leve contato da neve com a neve, criando uma camada cada vez mais espessa de silêncio. O mundo parece ainda menor agora, mais fechado, como se tudo estivesse sendo suavemente embalado. As ruas, os telhados, as árvores, tudo aceita essa cobertura branca sem resistência. Você sente que nada vai mudar rapidamente. Não há surpresas, nem interrupções, apenas continuidade. E essa certeza traz uma tranquilidade profunda, difícil de explicar, mas fácil de sentir. Aos poucos, você percebe que até os poucos sinais de atividade desaparecem. Não há mais passos, nem carros, nem vozes distantes. A cidade inteira parece ter decidido descansar ao mesmo tempo. As luzes permanecem acesas em alguns pontos, mas não por necessidade. Elas apenas marcam presença, como pequenas vigílias silenciosas. O ar está completamente parado agora. Cada respiração soa mais profunda, mais lenta. O corpo acompanha esse ritmo naturalmente. Você sente que o mundo lá fora não espera mais nada de você. Não há obrigações, nem pensamentos urgentes. Tudo dorme, e você começa a dormir junto, sem perceber o momento exato. Alguns enfeites ainda permanecem acesos pela cidade. Não muitos, apenas o suficiente para quebrar a escuridão completa.
Pequenas luzes presas a cercas, varandas e árvores continuam brilhando de forma constante, sem piscar. Essas luzes não chamam atenção. Elas apenas acompanham a noite, como pequenos guardiões silenciosos. O brilho é suave, quase difuso, refletido pela neve ao redor. Você percebe que ninguém vai desligá-las agora. Elas foram deixadas assim de propósito, para iluminar suavemente enquanto todos descansam. O contraste entre a escuridão e o brilho fraco cria uma sensação de equilíbrio perfeito. Nada em excesso, nada faltando. E ao observar esses últimos enfeites, você sente que tudo está exatamente como deveria estar. A cidade inteira parece respirar junto. Não é um som audível, mas uma sensação. Um movimento lento e coletivo, quase imperceptível, como o subir e descer suave do peito enquanto alguém dorme profundamente. As casas, as ruas, as árvores cobertas de neve, tudo parece sincronizado nesse mesmo ritmo calmo. Nada se move sem necessidade. O silêncio agora não é apenas ausência de som, é presença de descanso. Um silêncio que acolhe, que envolve, que protege. Você sente esse ritmo se refletir dentro de você. A respiração se ajusta, fica mais longa, mais profunda, sem esforço algum. E nesse compasso compartilhado, não há espaço para inquietação. Sem um motivo específico, você sente o coração mais leve. Não porque algo extraordinário aconteceu, mas porque nada aconteceu. A ausência de exigências traz uma paz difícil de descrever. Os pensamentos que antes surgiam com facilidade, agora aparecem espaçados, fracos, e logo se dissolvem no silêncio ao redor. Não há mais histórias para resolver, nem memórias que pedem atenção. O corpo se solta um pouco mais, ombros relaxam, mandíbula relaxa, a testa fica lisa, sem tensão. Há uma sensação clara de segurança, de pertencimento, de estar exatamente onde deveria estar nesta noite de Natal. E com essa leveza, tudo dentro de você começa a desacelerar ainda mais. A ideia do Natal deixa de ser uma data e se transforma em uma sensação física, como um cobertor quente sendo colocado com cuidado sobre o corpo, ajustado sem pressa. Você sente esse calor simbólico se espalhar lentamente, dos pés até os ombros, envolvendo cada parte com conforto e proteção. Não há expectativas, nem obrigações, nem pensamentos sobre amanhã. Apenas a sensação de estar aquecido, cuidado, amparado pela própria noite. O mundo lá fora permanece quieto, respeitando esse momento. Nenhum som surge para interromper. E assim, o Natal se acomoda sobre você, suave, silencioso, perfeito para dormir. Você já não percebe exatamente quando o sono começa. Não há um momento claro de transição. A consciência simplesmente fica mais distante, como se estivesse se afastando devagar. A respiração encontra um ritmo profundo e constante. O corpo fica pesado, confortável, completamente entregue ao descanso. Os últimos sons da noite se dissolvem no fundo da mente, misturando-se aos pensamentos suaves que já não têm forma definida. Não há final, não há encerramento. A história não termina. Ela apenas continua em silêncio, acompanhando você até o sono mais profundo. E assim, na quietude dessa noite mágica de Natal, você dorme, calmo, aquecido,